Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Live do Roni. Esse é o episódio 41. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é inequação produto-quociente. Isso é uma matéria de pré-cálculo, né? Basicamente você tem que saber quando a função é positiva, negativa ou zero. E essa matéria é extremamente importante no cálculo, principalmente quando você vai fazer a derivada primeira, a derivada segunda, você tem que saber estudo de sinal de funções mais difíceis. Normalmente a gente usa o quadro de sinais. Sabe aquele quadro de sinais? Fica enorme, aí você vai fazendo mais, menos, e fica gigante a resolução. Muito aluno tem dificuldade, só que eu vou passar um método diferente para vocês. Tá? Vou passar um método secreto aqui, que, na minha opinião, esse método ele é 3 vezes mais rápido do que o método convencional. chama método da reta única. Então fica aqui comigo até o final, que eu vou resolver esses 3 exercícios usando um método que provavelmente você nunca ouviu falar. Bora começar explicando o que é a função ser positiva ou negativa. Quando a função é positiva, eu quero saber quando o f de x é positivo, quando ele é zero ou quando ele é menor que zero. Quando for maior que zero, a gente fala que é positivo, né? Menor que zero é negativo e o igual a zero não é nem positivo nem negativo, é o que a gente chama de raiz, intercepto horizontal. Beleza. Uma coisa que tem que ficar bem clara. Para você passar em cálculo de primeira e entender a aula do professor, anota isso aí no seu caderno e nunca mais esqueça, tá? F de x é igual a y. Muito aluno fica perdido na hora que aparece o f de x, porque normalmente a gente tem x e y no gráfico, né? O horizontal é o x, o vertical é o y. Aí quando aparece f de x, todo mundo fica perdido. É só você lembrar que o f de x é o y. Então, se eu quero analisar onde a função é positiva, negativa ou zero, você vai verificar se o eixo y, ou seja, se a imagem do gráfico é positiva ou negativa. Então, nesses casos aqui, ó, nesse intervalo aqui, onde eu coloquei em azul, a função é positiva. Aonde eu coloquei essa parte aqui em azul, também vai ser positiva. Porque o gráfico ele está acima do eixo x. Sempre que o gráfico está acima do eixo x, automaticamente o eixo y é sempre positivo, né? Perceba aqui para você ver. Ó. Se você fizer uma reta horizontal, deixa eu colocar uma reta preta aqui. Ó. Esse gráfico ele vai cortar o eixo y sempre em valores positivos, entendeu? Então, esse é o macete, essa é a dica. Se está acima do eixo x, gráfico positivo. Agora, se o gráfico está abaixo do eixo x, automaticamente, por exemplo, esse ponto aqui, o y dele vai ser negativo. Então, uma sacada boa é que você pode fazer a análise de sinal sem olhar para o eixo y. Entendeu? Essa dica aqui vai fazer você passar em cálculo de primeira, porque você vai fazer a questão mais rápido. Estudo de sinal vai se tornar uma matéria simples para você. É só você analisar aonde o gráfico. Você tem que saber o formato do gráfico, né? Quais são as raízes e analisar onde ele está acima do eixo x e onde ele está abaixo. Você não precisa desboçar o eixo y, intercepto vertical, achar vértice. Você só tem que analisar esses dois fatores, o formato e as raízes. Então, nesses intervalos aqui, ó, o gráfico é negativo porque a função ela está abaixo do eixo x. Beleza? Mais um exemplo. Eu tenho essa função aqui, ó. Já vou tirar o eixo y. A gente não precisa dele. A função vai ser positiva nesses intervalos aqui, que eu coloquei em azul, e vai ser negativa nos intervalos que eu estou colocando aqui em verde. Agora, para você passar em cálculo de primeira, entenda que estudo de sinal
tem que ser positivo, negativo e também o igual a zero. Aonde que a função vai ser igual a zero? Aonde ela cortar o eixo x. Aonde o gráfico cortar o eixo x, vai ser exatamente onde a função, onde o y é igual a zero. Ok? Você tem que saber esses 3 itens, então. Isso aqui também é chamado de análise de sinal das funções. Mas o que não é? Ou seja, aonde a galera mais erra? Gente, não importa o sinal do x. Por exemplo, a função, a gente acabou de aprender que a função, quando ela está acima do eixo x, a função ela é sempre positiva, certo? Tudo isso aqui, a função é sempre positiva. Mas, se você analisar esse intervalo aqui do x, o x é negativo, e esse intervalo aqui do x, o x é positivo. Entendeu onde a galera confunde? O sinal do x pode ser positivo, negativo, não importa o sinal do x. A gente analisa o sinal do y. A gente quer analisar o sinal da função. Então não cometa esse erro, tá bom? Se pediu estudo de sinal, não se preocupa com o sinal do eixo x. Você só vai analisar o sinal do eixo y. E a dica para você fazer isso, né, é simplesmente analisar se o gráfico está acima do eixo x ou se está abaixo do eixo x. Esse é um erro muito comum. Por que essa matéria é importante? No cálculo, né? Lá no cálculo, você usa as propriedades de derivada para encontrar a derivada primeira. Depois de encontrar a derivada primeira, você tem que simplificar a função o máximo que você conseguir. Aí depois, você verifica onde a derivada primeira é positiva, aonde ela é negativa. Se a derivada primeira for positiva, isso indica que o gráfico original, ou seja, não é a derivada, o gráfico f de x, ele é crescente. E se a derivada for negativa, o gráfico é decrescente. Então, essa matéria chama análise de crescimento. Uma das principais matérias que você vai aprender em derivadas, né? Lá no cálculo 1. Um pouco depois de limite, você já vai entrar em derivadas, e essa é uma das maiores aplicações, né? Fazer a análise do gráfico. Além de olhar o crescimento, você também pode olhar a concavidade. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber isso aqui. Se você já chegar na aula tendo uma boa noção dessa parte, você já vai estar na frente você vai estar na frente, né, de muito aluno que nunca viu isso. Porque isso aqui é muito comum nas provas, os alunos têm muita dificuldade. Se você pegar a derivada primeira, né, que você acabou de calcular aqui, derivar de novo, encontrar a derivada segunda, depois você simplifica o máximo possível. Porque se você não simplificar, você não consegue fazer análise de sinal. Aí, de novo, você vai verificar aonde ela é positiva, aonde ela é negativa. Só que agora a interpretação é diferente. Aonde a derivada segunda for positiva, a função original vai ser côncava para cima. E, onde ela for negativa, a função original ela é côncava para baixo. Isso é o que a gente chama de análise de concavidade. Outra questão que é clássica nas provas. Agora, anota aí no seu caderno. Tem também o que a gente chama de pontos críticos, que podem, aqui na derivada primeira, existe o ponto de máximo e ponto de mínimo. Ou seja, a função f de x, ela pode ter um ponto de máximo. E também pode ter um ponto de mínimo, né? Deixa eu colocar 2 exemplos aqui. Esse aqui seria um ponto de máximo. Esse aqui seria um ponto de mínimo. Então a gente usa a derivada para esboçar um gráfico qualquer. E aqui na derivada segunda, você também vai conseguir encontrar o PI, que é o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é um ponto em que a concavidade do gráfico muda. Por exemplo, o gráfico ele é côncavo para cima, depois do ponto de inflexão ele fica côncavo para baixo. Sacou? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que acostumar
com gráficos. Pode cair nessa prova, por exemplo, para você esboçar o gráfico x² menos x dividido por x mais 2. Isso aqui você não sabe fazer, né, no ensino médio, no pré-cálculo. Você não aprende a fazer isso. A gente sabe esboçar retas e parábolas. Mas aqui no cálculo 1, você consegue esboçar qualquer tipo de gráfico. Beleza? Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Recebo muito essa frase aqui, ó. Professor, eu não entendo a aula lá na faculdade. O professor, isso acontece por vários motivos. Tem aluno que reclama que o professor vai rápido demais e ele não consegue acompanhar. E isso acontece por quê? Porque a matéria é grande, o professor normalmente tem muita coisa para passar em pouco tempo, e isso também acontece porque a aula ela tem um limite, né? Normalmente a aula dura, sei lá, 50 minutos, então se tiver duas aulas, né? Pode durar até 2 horas. Tem um limite de tempo. Então, como é muita coisa para passar em pouco tempo, o professor, às vezes, ele tem que correr com a matéria. E uma outra coisa que a galera reclama é que normalmente os professores pulam passos, porque ele assume que o aluno já sabe. Por exemplo, se você está em derivadas, ele assume que você já sabe limite, você já sabe pré-cálculo, você já sabe matemática básica. Então, vários passos que são óbvios para quem já domina, né, a parte básica, o professor pula para ganhar tempo e a aula render mais. E aquele aluno que está com mais dificuldade não consegue acompanhar a aula. Mas fica tranquilo, porque isso não vai acontecer aqui. Isso não vai acontecer aqui porque a minha aula não tem tempo limite. Eu não estou preocupado em passar a matéria toda de cálculo. E eu também não vou pular passos, porque o meu objetivo aqui não é passar a matéria correndo, né? Eu não tenho um prazo. Isso não é uma aula de faculdade, é completamente diferente. Eu gosto de focar mais na prática. Então pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer aqui. Se você tiver alguma dúvida durante essa live, põe aqui nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? E o que eu posso recomendar? Se você não está entendendo a aula do professor, e mesmo assim quer passar em cálculo de primeira, o que você pode fazer? Arruma um outro jeito de aprender a matéria. Se você não entende o que o professor fala, você pode estudar com livros, você pode estudar com videozinho no YouTube, você pode procurar um professor particular para te ajudar, tem várias outras formas, né? Você pode arrumar um jeito de estudar sozinho, tem várias técnicas para você estudar. Então, se você não consegue entender o que o professor fala, infelizmente você tem que arrumar alguma alternativa. Não desiste, tá? Não desiste. Eu tô aqui para fazer qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Então, mesmo se você não entender o que o professor está explicando na faculdade, fica tranquilo, porque é possível passar, mesmo sem entender a aula do professor. Bora fazer a questão número 1. Esse tipo de questão que eu trouxe aqui nessa live é chamado de inequação produto-quociente. Ou seja, vai aparecer vários produtos ou também pode aparecer vários quocientes. Beleza? Fechou. Normalmente a gente usa o quadro de sinais. Você já ouviu falar dessa técnica? Quadro de sinais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver o exercício número 1 usando o quadro de sinais. E depois eu vou resolver o exercício número 1 usando meta reta única. Você vai perceber a vantagem, tá? Depois você põe aqui nos comentários e me fala, prefiro quadro de sinais, ou então, a partir de hoje eu vou começar a usar o meta reta única. Vamos lá. Para você fazer o quadro de sinais, você tem que analisar o sinal de cada termo. Então, x menos 1, aí você tem que fazer uma revisão lá do pré-cálculo, tá? X menos 1 é uma reta crescente cortando em 1. Então, aqui é mais e menos. Aí você vai lá e faz o estudo sinal da primeira função. Então, você tem que saber
como você estuda o sinal de uma função do primeiro grau, né? Que é do tipo ax mais b. Basicamente, tem dois tipos. Para você passar em cálculo de primeira, essa revisão aqui é importante. Ó. Ax mais b. Se o A é positivo, o gráfico é crescente. Se o A é negativo, o gráfico é decrescente. Então, se aparecer funções de primeiro grau, só tem duas possibilidades para o estudo de sinal. Menos com mais ou mais com menos. E você tem que achar também a raiz, né? Para você achar a raiz, é só igualar a função a zero, que você acha o intercepto horizontal. Então, deixa eu fazer aqui com mais calma. Eu não quero pular passos. X menos 1 igual a zero. O x é igual a 1. Então, eu encontrei o intercepto horizontal. E depois fiz o estudo de sinal só do primeiro termo, que é o x mais 1. O x menos 1. Beleza? Aí a gente vai ter que fazer isso para cada um dos termos. O segundo termo é 1 mais x. Esse segundo termo aqui. Iguala ele a zero, isola o x igual a menos 1. De novo, a função ela é crescente porque o a é positivo. E vai cortar agora no menos 1. E por último, a gente vai fazer 2 menos 3x igual a zero, para você identificar aonde vai cortar o eixo x. Então, menos 3x é igual a menos 2, portanto, o x é igual a 2 terços. Então, essa aqui é uma reta. Dessa vez ela é decrescente, porque o a é negativo, cortando aqui no 2 terços. Então, o estudo de sinal vai ser aqui vai ser menos mais, e aqui ao contrário, vai ser mais com menos. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é considerado básico. E os professores, lá na hora de explicar a matéria, passam essa parte aqui em segundos. Tá? Fechou. Esse é o primeiro passo, você estudar o sinal de cada um dos termos. Agora, o problema é que, normalmente, na hora de fazer a derivada primeira e a derivada segunda, aparece aqui esse negócio elevado a 3, ou então elevado a 4, ou então tem uma função do segundo grau aqui dentro. Aí esse estudo de sinal fica mais complicado. Tá? E quanto mais termos tiver aqui, vamos supor que tenha mais 2 termos aqui, multiplicando. Aí você teria que fazer mais 2 estudos de sinais. E o quadro de sinais começa a ficar muito grande. Usando o método da reta única, que é o que eu vou explicar daqui a pouco, por mais termos que tenha, você simplesmente vai fazer uma reta e chegar à resposta quase de cabeça. É muito legal. Enfim, bora fazer então o método da reta, o quadro de sinais, né? A primeira função é x menos 1, a segunda função é 1 mais x, a terceira função é 2 menos 3x. Para cada termo, você vai fazer uma linha. Beleza? Para cada termo, vai ser uma linha do quadro. E a última linha é a função completa. É a função f de x, né? Nesse caso, está todo mundo multiplicando. Essa vai ser sempre a última linha. Agora, como se divide as colunas? Você vai fazer uma coluna para cada raiz que você encontrou, em ordem crescente. Então, eu tenho 1, menos 1 e 2 terços. Vou começar com menos 1. Essa aqui vai ser a linha do menos 1. Depois eu vou para o 2 terços. Aqui é o menos 1. Vou pôr mais uma última linha aqui. Pronto. Então, essa é a linha do menos 1. Uma outra linha para o 2 terços. E uma última linha para o 1 positivo. Pronto. Essa é a estrutura do quadro de sinais. Aí só lembrando, né? Quanto mais raiz tiver, mais colunas. Quanto mais termos, mais linhas vai ter. Aí agora, esse é o segundo passo, né? Montar a estrutura do quadro de sinais. Agora você vai interpretar o sinal que você fez. Por exemplo, olha para a primeira função. Ela é negativa até 1. Então, negativo até a linha do 1, que é aqui, e depois fica positivo. É só você olhar para cá e preencher a linha. Agora, esse termo aqui é negativo até o menos 1,
positivo depois. Esse termo aqui, positivo até o 2/3, negativo depois. E agora você vai ter que multiplicar os sinais de cada coluna. Esse é o último passo. Então, menos com mais vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. Menos mais menos vai dar mais. E mais com menos vai dar menos. Para quem não entendeu o que eu falei aqui, olha, para você passar em cálculo de primeira, você tem que ter uma noção da matemática básica. Se você multiplica menos vezes mais, vai dar menos. Então, se os sinais são diferentes, vai dar menos. Tanto faz se você faz mais vezes menos ou menos vezes mais. A resposta vai ser sempre menos. Agora, se você multiplicar sinais iguais, se você multiplicar mais com mais, vai dar mais. Se você multiplica menos com menos, vai dar menos. Isso a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Quando você introduz a matéria de números negativos, né? Só que uma dica para você fazer isso rápido, porque para passar em cálculo de primeira, você também tem que pegar a velocidade nos exercícios. Se a quantidade de menos for ímpar, vai dar menos. Se a quantidade de menos for par, vai dar mais. Então, olha que legal. Menos, menos. 2 menos, né? Aqui, ó, se a quantidade de 2 for menos, vai ser sempre positivo. Agora, se a quantidade de 2 for sempre ímpar, aí vai ser negativo. Então, você tem lá um monte de sinal. Conta a quantidade de menos. Deu 11 menos. Vai dar menos, porque deu ímpar. Você não precisa ficar 2 em 2, né? Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Faz assim que é mais rápido. Beleza? Então, qual é a resposta? Aí você tem que voltar aqui, ó. O que ele está pedindo? Ele está pedindo menor que zero. Ou seja, quer saber onde é negativo. A resposta é entre menos 1 e 2/3 e depois do 1. E no final você tem que lembrar, ele quer que seja igual a zero? Não. Porque ele não falou menor é igual, ele só falou menor. Portanto, a gente vai ter que colocar uma bolinha aberta nesses intervalos. Beleza? Agora é só você escrever a resposta. O x, ele pode estar entre menos 1 e 2/3, ou o x é maior do que 1. Aí, só para ficar bem completo, você vem aqui e fala que dos números reais, ou seja, de todos os números possíveis, você está querendo esses números que eu coloquei aqui. Essa é a resposta. Então, assim, usando o quadro de sinais, é trabalhoso. Essa questão não deu muito trabalho, porque foram só funções de primeiro grau. Mas na hora lá de fazer derivada de primeira e derivada de segunda, vai aparecer funções de segundo grau, função elevada a 3, a 4, a 5. Então vai ser mais difícil. Quanto mais termos aparece aqui, mais linhas vai ter. Quanto mais raízes você encontrar, mais colunas vai ter. Então o quadro de sinais começa a ficar bem complicado. E para você passar em cálculo de primeira, é importante você encontrar métodos alternativos aos métodos convencionais. Sempre tem um jeitinho mais fácil de fazer. Então preste atenção na técnica que eu vou te explicar agora, tá? Eu nem ia explicar o quadro de sinais nessa live. Eu já ia direto pro método, né, da reta única. Só que eu achei interessante, é bom que vocês vão comparar os dois métodos. E olha só, esse método é tão poderoso que eu vou fazer as questões 1, 2 e 3 usando o método da reta única. E eu acho que eu vou fazer essas 3 questões muito rápido. Eu acho que eu vou fazer as 3 questões e vai durar menos tempo do que o quadro de sinais que eu fiz na primeira. Porque esse método ele é muito poderoso. Então vamos lá. Vou fazer passo a passo, tá? O primeiro passo é só você igualar cada termo a zero. Você não precisa de fazer o sinal de cada termo. Não é estudo de sinal. Você só vai igualar cada termo a zero. Então você iguala a zero aqui, iguala a zero aqui, iguala a zero aqui. Aqui o x vai dar 1, o x aqui é menos 1, e o x aqui vai dar 2/3. Beleza?
Agora, em vez de fazer quadro de sinais, estudo sinal, olha que beleza, você não precisa de fazer estudo sinal. Pô, não importa se é parábola, se é equação de primeiro grau, de segundo grau, né? Você não precisa de fazer aquele quadro de sinais mais. Você vai fazer uma reta única. Por isso que chama método da reta única, tá? E nessa reta você vai colocar as raízes em ordem crescente. Então vai ficar menos 1, depois vem o 2/3 e depois vem o número 1. Lembra de pôr em ordem crescente, senão vai dar ruim. Aí agora você tem que descobrir o sinal de algum intervalo. Olha só, a gente tem 4 possibilidades aqui. 4 não, 5, né? 4, ó. Antes do 1, do menos 1, entre menos 1 e 2/3, entre 2/3 e 1, e depois do 1. Tem 4 possibilidades. Você tem que pegar um número em um desses intervalos e descobrir o sinal. Basta você descobrir o sinal de um intervalo que você tem o sinal de todos os outros. Então, aqui eu vou pegar o 0. Só para a gente fazer menos conta, pode ser? O 0 está entre menos 1 e menos 2/3. Então o 0 está aqui. Ó. O 0 está mais ou menos aqui. Se você substituir o x por 0 na função, vai ficar... Deixa eu substituir aqui com calma. Eu não preciso de achar o valor exato, tá? Só preciso saber o sinal disso. Então vai ficar menos 1, que multiplica 1, que multiplica 2. Isso aqui vai dar menos 2. O que importa pra gente é que o menos 2 é negativo. Então a imagem aqui, ela vai dar negativa. Isso já representa o sinal de todo esse intervalo aqui. Então você pode escolher um número qualquer, só para achar o sinal de um intervalo. Se você sabe o sinal de um intervalo, você consegue saber o sinal de todos os outros. Então olha que legal. O menos passa aqui para o intervalo vizinho, vira mais. O mais, o intervalo vizinho vai virar menos. É só você inverter. E aqui também tem intervalo vizinho, o menos vai virar mais. Acabou. Essa é a resposta. Não precisa de fazer aqui produto de sinais, quadro de sinais, linha com coluna. É muito rápido. E ele está pedindo aonde ela é negativa, né? Então a resposta vai ser entre menos 1 e 2/3 e depois do 1, sendo que vai ser aberto em todas as raízes, né? Então a resposta vai ser a mesma. Só que você percebeu que a gente chegou nessa resposta mais rápido? Deu para perceber isso, galera? Vocês gostaram do método da reta única? Põe aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Porque para você passar em cálculo de primeira, tempo é importante. Você está fazendo uma prova, se você faz uma questão de estudo de sinal rápido, sobra mais tempo para você fazer as outras questões, para você revisar as questões quando você terminar a prova. Então, esse método é muito melhor do que o quadro de sinais. Não sei se você concorda comigo. Põe aqui nos comentários e a gente vai fazer mais 2 questões para vocês entenderem melhor esse método. Exemplo 2. Dessa vez, a gente tem 2 termos. Então vamos fazer bem rápido aplicando o método da reta única. Pega o primeiro termo igual a 0. Então 2x é igual a 1, portanto x é igual a meio. Fechou? Pega o segundo termo igual a 0. 1 menos x igual a 0. Então menos x é igual a menos 1, portanto x é igual a 1. Dessa vez a gente só tem 2 raízes, meio e 1. Aí você vem aqui, faz uma reta única, marca as raízes em ordem crescente, então o meio vem antes do 1. Depois você tem aqui um intervalo, né? Tem 3 intervalos diferentes. Você tem que descobrir o sinal de um desses intervalos. Por exemplo, vamos pegar essa função aqui e substituir o x, sei lá, por 10. Você pode escolher o valor que você quiser, tá? Substitui o x por 10. Então vai ficar 2 vezes 10 e 1 menos 10. 2 vezes 10, 20, menos 1, 19. 1 menos 10 vai dar menos 9. Mais com menos, isso aqui vai dar menos. É isso que importa. O 10, ele depois do 1, né? Eu sei que o 10 está dando negativo. Ou seja, todo esse intervalo aqui, ele é negativo. Sacou? Todo esse intervalo depois do 1 é negativo. Porque se o 10 é negativo, já representa todo esse intervalo. Agora, o poder desse método é que você já consegue identificar o sinal de todos os outros, só você inverter. Então, menos. Inverte sinal, fica mais. Inverte sinal, fica menos. Acabou o exercício. É muito rápido, né?
Então ele está querendo que seja menor que zero. Qual o intervalo que a gente quer? Antes de meio, depois do 1. Como não pediu igual a zero, você vai colocar aberto nos dois. Pronto, agora é só escrever a resposta. É x pertencente aos reais, tal que o x é menor que meio, ou o x é maior do que 1. Essa é a resposta. Se você tenta fazer essa questão com quadros sinais, vai perceber que vai dar mais trabalho. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você identificar padrões nos exercícios e descobrir formas mais rápidas de resolver o exercício. Bora fazer o último exemplo? X dividido por 2x menos 3 menor do que 3. Nessa questão aqui, tem um pequeno detalhe. Como isso aqui é 3, a gente vai ter que passar o 3 para a esquerda. Porque a gente só consegue fazer o método reta única ou o método quadros sinais se tiver um zero. Então, passa o 3 para esse lado, vai ficar menos 3 menor ou igual a zero. Aí a gente vai ter que manipular isso. Só tirar o MC, né? 2x menos 3. Aí divide, sobra x em cima. Menos 3, que multiplica 2x menos 3. É só você fazer o MC, né? 2x menos 3 e 1, o MC é 2x menos 3. Aí você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É a técnica de MC que a gente usa em frações. Então, vamos expandir um pouco isso aqui. Multiplica todo mundo por menos 3. Aí vai ficar menos 6x mais 9. X com 6x junta vai ficar menos 5x mais 9. Pronto. Essa é a resposta. Aí isso aqui tudo é menor ou igual a zero, né? Faltou só esse termo. Então fica essa dica aí, ó, para você passar em cálculo de primeira, cuidado com essas inequações, porque tem que ter zero aqui à direita para você interpretar o sinal. Agora eu vou colocar aqui numa outra página. Vamos analisar isso daqui usando o método reta única. Pega cada um dos termos igual a zero, menos 5 nonos igual a zero, menos 5x mais 9 igual a zero, passo o 9 para a direita, o x vai dar 9 quintos. Agora 2x mais 3. Pega o 2x mais 3, igual a zero também. Então 2x é igual a 3, o x é igual a 3 meios. Agora, você vai ter que usar o método reta única. Para você aplicar esse método, você tem que colocar as raízes em ordem crescente, né? Então você tem que saber quem é maior, o 9 quintos ou o 3 meios. E aí? Não é tão óbvio assim, né? O 3 meios está dando 1,5, né? 3 dividido por 2. E o 9,5? Vamos fazer essa divisão? 9 por 5 vai dar 1. Sobra 4. 40 por 5 vai dar 8. Então isso aqui vai dar 1,8, que é maior que 1,5. Então, o 9 quintos vai vir aqui e o 3 meios vai vir aqui. Beleza? Sempre tem que colocar na ordem crescente. Se puder usar a calculadora na prova, aí você não precisa de revisar a matéria de divisão de números decimais, por exemplo. Você põe na calculadora e confere. Mas, se você quer passar em cálculo de primeira e o seu professor não deixa usar a calculadora na prova, então você tem que saber muito de matemática básica. Aí você tem que revisar propriedades de fração, propriedades de números decimais, enfim. Então eu já coloquei em ordem crescente. Agora a gente vai descobrir o sinal de algum intervalo. Eu vou escolher o zero só para ficar mais fácil fazer as contas, tá? Então, se você substituir x por zero, vai ficar 9 em cima menos 3 embaixo. Isso aqui é menos 3, né? O que importa para a gente é que isso aqui é um número negativo. O zero está antes do 3 meios. O zero está mais ou menos aqui. Então, todo esse intervalo é negativo.
Se esse intervalo é negativo, é só você inverter o sinal dos vizinhos. Aqui é mais. Aí o mais, pro outro lado, vira menos. Só você inverter o sinal de todo mundo. Você descobre o sinal de um intervalo e automaticamente descobre todos os outros. Muito mais prático que o quadro de sinais, né? Agora é só escrever a resposta. Aqui tem uma pegadinha. Ó. Ele está pedindo menor ou igual a zero. Então as raízes têm que entrar. Você tem que colocar fechado, bolinha fechada, nas raízes. A grande pegadinha é que não pode zerar o denominador. O 3 meios, ele zera o denominador. Então, você tem que colocar bolinha aberta no 3 meios. Aqui tem que ser bolinha aberta. Agora, o 9 quintos, ele não zera o denominador, ele zera só o numerador. Não existe divisão por zero, lembra? Então, quem zera o denominador, que é o 1,5, que é o 3 meios, tem que estar com a bolinha aberta. Muito aluno erra isso. Então, para você passar em cálculo de primeira, lembra disso aqui. Ó, um número dividido por zero não existe. Sempre que tiver raiz no denominador, coloca a bolinha aberta. Fechou. Agora ele está pedindo menor que zero. Então, eu quero o intervalo negativo, né? Eu quero antes de 3 meios, depois de 9 quintos. Resposta do exercício, x pertencente aos reais, tal que o x é menor que 3 meios, não é menor ou igual, é só menor. Ou o x é maior ou igual a 9 quintos. Eu coloquei igual porque o 9 quintos está com a bolinha fechada, né? Então, essa é a resposta. Agora, galera, presta atenção. Se você não gostou do método da reta única, fica à vontade para continuar usando quadro de sinais, tá? Mas se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, eu recomendo que você pegue esse método e domine ele. Vai fazer muita diferença, você vai fazer as questões mais rápido, tá bom? Então é isso. Vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu na live 41. O foco dessa live foi inequação produto-quociente. Eu expliquei com muita calma como faz uma análise de sinal. E tem aquela dica também, né? Você não precisa do eixo Y. Você só precisa do formato gráfico e se ele está acima ou está abaixo do eixo X. Né? Essa dica é muito boa. E uma dica muito boa também, que é onde os alunos mais erram. Sinal da função, você vai olhar para o sinal do Y. Não é o sinal do X. Não importa se o X é positivo ou negativo. Você vai olhar para o sinal do Y. Esses fundamentos são importantes para você passar em cálculo de primeira. E lá no cálculo 1, depois da matéria de limites, depois de aprender as regras de derivação, você vai aprender a fazer análise de crescimento, que é onde a função cresce ou decresce, e análise de concavidade, que é onde a função é côncava para cima, côncava para baixo, ponto máximo, ponto mínimo, ponto de flexão. E isso aqui envolve o estudo de sinal de funções. Se você chegar nessa parte do cálculo 1, essa parte, né, de esboço de gráfico, é onde os alunos têm mais dificuldade. E se você chegar nessa parte, aplicando o método da reta única, você vai fazer o estudo de sinal 3 vezes mais rápido do que todo mundo da sala. E vai ficar todo mundo lá usando o quadro de sinais. Enquanto isso, você vai fazer a questão quase de cabeça. Porque se você aplicar o quadro de sinais, né, em vários exercícios, você vai começar a pegar a manha e fazer muito rápido. Passei também uma dica de estudo, né, para quem não entende as aulas do professor, e fizemos 3 questões. A primeira eu fiz usando o quadro de sinais, depois eu fiz com o método da reta única. O método da reta única eu expliquei bem passo a passo, mas se você pega esses 3 exemplos aqui e faz de novo. Se você fizer, se você treinar bastante, sério mesmo, gente, dá para fazer essa questão, a questão 1 em menos de 1 minuto. Dá para fazer a questão 2 em menos de 1 minuto também. Tá? É só você treinar um pouco. E, se você quiser passar em cálculo de primeira, se eu fosse você, eu eliminava o quadro de sinais da sua vida. Porque o método da reta única é muito melhor. Põe aqui nos comentários para eu saber se você concorda comigo. Será que eu vou falar desse método? Ou então, você vai continuar usando o quadro de sinais? Vai que você não concorda comigo? Quero saber a sua opinião, tá? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu, porque essa live aqui durou mais de 35 minutos. Se você chegou até o final é porque você realmente está comprometido em passar em cálculo de primeira. Só toma cuidado, porque se você realmente quiser passar nessa matéria, só essa live não é suficiente.
Galera, infelizmente, tem outras matérias que não deu tempo de passar aqui. Por exemplo, na equação modular. Você sabe fazer na equação modular? Você sabe fazer, eu expliquei como fazer essa questão aqui usando quadros sinais. Mas e se esse negócio estiver dentro de um módulo? Como é que resolve essa equação? E se estiver dentro de um logaritmo? Isso pode cair lá na matéria de derivadas, tá? E outra coisa, eu falei sobre derivada primeira, derivada segunda. Você sabe calcular derivadas de ordem superior? Você pega a derivada, tem que derivar de novo, derivar de novo, derivar de novo, né? Então tem que saber bem as regras de derivação. Tem a regra do produto, cadeia, quociente. Na verdade, tem mais de 30 regras de derivação. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, põe aqui nos comentários. E também tem uma matéria que tem um alto índice de dificuldade lá no cálculo 1. Chama esboço de gráfico. Essa matéria é difícil, porque envolve todo o pré-cálculo. Tem que saber limites, tem que saber derivar, tem que saber o estudo sinal, tem que saber vários passos, tem que saber calcular assíntota, domínio, imagem. É uma matéria bem completa. Então, o que a gente viu aqui hoje, na verdade, é um dos passos do esboço de gráfico. Tem vários outros passos. Então, fechou? Se vocês quiserem que eu faça uma live falando mais sobre o esboço de gráfico, põe aqui nos comentários, tá? Eu preciso do feedback de vocês para eu ter ideias para as próximas lives. Então é isso. Valeu!